Pois é, a semente desse livro foi uma conversa que eu tive com um amigo meu médico, lá no hospital onde eu trabalho em Curitiba, né, que é o Hospital Nossa Senhora das Graças. E naquela época eu era diretor médico do hospital e, ao mesmo tempo, tinha sido eleito para a diretoria da Unimed. E ele me procurou, assim, um dia no centro cirúrgico e com uma pergunta, assim, muito estranha. Ele perguntou, quer dizer que agora você passou para o lado negro da força? Eu estranhei a pergunta dele, nessa alusão à série Star Wars. Eu falei, não, por que você acha que eu... Né? Aí isso disparou, assim, uma longa queixa dele, com vários palavrões, inclusive, contra os planos de saúde em geral e contra a Unimed em particular. Né? Ele estava convencido, assim, que esses planos de saúde, inclusive a Unimed, tinham um plano, assim, secreto para escravizar os médicos brasileiros, né? Reduzi-los, a sua renda, seus honorários. E foi muito difícil convencê-lo que, na verdade, a Unimed é uma cooperativa de médicos e que a função dela é justamente defender a renda e o trabalho do médico nesse ambiente novo que é da chamada saúde suplementar do Brasil, né? A saúde privada, que são os convênios, os planos de saúde. Mas eu não fui muito bem sucedido, não, ele não saiu convencido. Então eu comecei, naquela época já, a reunir material sobre a Unimed, porque eu percebi que os médicos, em geral, eles têm um completo desconhecimento do que é uma cooperativa e de como é que ela funciona. Entendeu? E não existia mesmo na época, como não existia até agora, um livro que reunisse todo esse material que existe disperso aí em dezenas de artigos, de revistas, sites de internet sobre cooperativa médica. Então, essa foi a ideia de fazer o livro. É, na verdade, esse livro ele surgiu a partir de um CD, que durante o meu período como diretor da Unimed Curitiba, de 2002 a 2006, eu compilei mais de 100 perguntas ou dúvidas que os médicos cooperados tinham sobre a Unimed. Então, eu fiz pesquisa sobre esse assunto e compilei tudo isso num CD, com respostas a essas dúvidas mais frequentes. E que foi lançado, esse CD foi lançado em 2006 para os cooperados de Curitiba. Depois, eu transformei esse CD, eu desenvolvi os temas, e o CD se transformou num livro, que só ficou pronto agora em 2011, e a Unimed Curitiba ela comprou a edição inteira, de 5.000 exemplares, para distribuir entre os seus médicos. E também muitos exemplares foram para dirigentes de outras Unimeds do Brasil, que gostaram muito do livro e me, digamos, intimaram a fazer uma edição nacional do livro. Desfocar, né, tirar o foco da Unimed Curitiba e fazer um livro mais abrangente que cobrisse todos o sistema de Unimed do Brasil. Justamente, os objetivos desse livro são 3. O primeiro é reunir num único volume informações que estão dispersas em dezenas de outros livros mais antigos, artigos de revistas, textos legais, né, leis, por exemplo, e sítios de internet sobre cooperativas médicas. Então está tudo reunido num livro só. Segundo, é que servir de referência para um médico cooperado que quer fazer uma consulta sobre qualquer tema que seja, assim, que derive da Unimed. E o terceiro, que eu acho mais importante, é através da informação melhorar o nível de conscientização dos médicos cooperados sobre a importância da Unimed nas suas vidas profissionais. Porque no Brasil, nas cidades grandes e médias, onde a Unimed é o plano de saúde dominante, a maior fonte de renda dos médicos é a Unimed. Então, eles têm que conhecer a sua maior fonte de receita. Então, por isso que nós reunimos nesse livro as informações que ele não encontraria em outras. Teria muita dificuldade para reunir de outras fontes. Olha,
Pouca gente sabe que a Unimed, né, as cooperativas de trabalho médico, são um modelo único no mundo. Não existe em nenhum outro país um sistema tão desenvolvido de cooperativas de médicos como existe no Brasil. Entendeu? E atualmente o sistema Unimed é o maior sistema de atendimento à saúde controlado pelos próprios médicos no mundo inteiro. São 18 milhões de clientes no Brasil, que são atendidos por 111 mil médicos cooperados, e que esse ano de 2012 vai faturar cerca de 30 bilhões de reais o sistema todo, para os médicos. Entendeu? Isso inclusive está no livro, sabe? Tem um capítulo sobre isso, sobre sistemas de saúde. A maioria dos países, quase todos os países, tem um sistema de saúde pública, que cobre todos os cidadãos. Entendeu? A grande exceção nesse modelo estatal de atendimento à saúde são os Estados Unidos, onde eles não têm um sistema público que cobre toda a população, mas que só cobre segmentos específicos, como, por exemplo, os idosos, que são cobertos pelo chamado Medicare lá. E tem, por exemplo, os veteranos de guerra, né? Porque nos Estados Unidos tem milhões de veteranos de guerra, né? Eles vivem se metendo em guerras, e são cobertos também por um sistema próprio. E lá o resto da população é coberta por um sistema privado, que é muito desenvolvido, mas mesmo assim deixa milhões de pessoas sem cobertura. No Brasil, nós temos um sistema híbrido, como nos Estados Unidos. Nós temos o SUS, que cobre toda a população brasileira, pelo menos teoricamente, e temos um sistema privado, que é o chamado Sistema de Saúde Suplementar, que atualmente cobre cerca de 25% da população brasileira, mais ou menos 48 milhões de brasileiros, e dentro desse sistema é que está inserida a Unimed, as cooperativas de trabalho médico. Eu acho que o principal fator aí é o comprometimento dos médicos cooperados, sabe? Se o médico cooperado considerar a Unimed apenas mais um plano de saúde que ele atende, como qualquer outro, nas mesmas condições, e não que é o único plano de saúde do qual ele é dono, ele é participante, então se ele não entender isso e não aplicar na prática, a Unimed não vai ter assim, uma relevância na vida dele e, consequentemente, não vai ter no sistema de saúde do Brasil. Quer dizer, porque a Unimed ele tem que entender que é o único plano que ele pode influenciar diretamente na sua administração e nos seus resultados. Ele é o responsável, qualquer cooperado pode ser presidente da sua Unimed, pode se candidatar, e ele não pode nunca fazer parte da diretoria de um outro plano de saúde qualquer. Então, eu acho o fator mais importante, é que os médicos cooperados se conscientizem da importância da Unimed e que contribuam para que ela continue forte e saudável, a sua cooperativa, para poder enfrentar a concorrência dos demais planos de saúde. Olha, o Brasil, em teoria, né, nós temos o Sistema Público de Saúde, que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que foi criado a partir da Constituição de 1988, que na teoria é um plano de saúde de fazer inveja ao mundo inteiro. É um sistema de saúde de fazer inveja ao mundo, porque no papel ele é perfeito. Ele cobre todos os cidadãos, todos os tipos de problemas médicos, desde os mais simples na atenção primária até os mais complexos. Só que o SUS tem sérios problemas de gestão, por ser público. Ele tem, como toda instituição pública, ele tem dificuldade de ser eficiente. Né? E o segundo problema é o financiamento, porque um sistema de saúde ele tem que ter uma fonte de financiamento regular. E não existe para o SUS isso. O SUS ele recebe fontes de financiamento diferentes e que dependem muito do funcionamento da economia,
que é baseada em PIS, COFINS, e parte do que é arrecadado, né, pela Previdência. Então, o financiamento ele não é suficiente, e mesmo que ele fosse, ele está sendo muito mal aplicado na prática. Existe muito desperdício, existe muita ineficiência na utilização, principalmente nos hospitais públicos, que são sorvedouros de dinheiro assim impressionantes, com muito pouco retorno para o próprio sistema. Até tem uma frase de um médico, né, que também é médico e escritor, aquele Lair Ribeiro, ele sempre diz que problema financeiro você não resolve com dinheiro. Parece uma contradição, mas é verdade. Uma organização que está com sérios problemas financeiros, não adianta você injetar dinheiro na organização sem você ter um plano, né, para resolver o problema financeiro na sua origem. Entendeu? E isso é o que falta para o SUS. Ele realmente é muito mais. Eu já trabalhei no setor público durante anos, na Universidade Federal do Paraná, e eu sei que aquilo lá. Eu fui diretor do Hospital de Clínicas da Universidade Federal, e sei que aquilo ali é um sistema extremamente perdulário, com desperdícios, com uma ineficiência terrível. Não há dinheiro que chegue no sistema público. Né? Não, eu acredito que existe uma parcela da população brasileira que ela não precisa ter plano de saúde, sabe? A pessoa que tem um rendimento muito alto, né, aqueles 5% de brasileiros que tem um nível de renda assim, superior até dos países desenvolvidos, esses indivíduos eles têm um seguro saúde porque para se proteger de situações catastróficas. Né? Por outro lado, existe uma parcela, que eu diria que é mais de 50% da população brasileira, que simplesmente não tem renda para assim, contribuir para um plano de saúde privado. Então, essa população vai ser sempre atendida pelo SUS. Agora, existe uma camada intermediária, a classe média, né, que seria chamada classe B, C e D, que é a maioria da população brasileira hoje. Essa camada, ela realmente precisa hoje de um plano de saúde por causa da ineficiência e da dificuldade de ser atendido no setor público. Então, esse é a camada da população que precisa de plano de saúde e que deve, né, e que é o grande cliente desse sistema suplementar. Bom, a primeira dica é você tem que escolher a profissão baseada naquilo que você gosta. Ou seja, tem que ser uma vocação, um sonho de ser médico. Porque ser médico é muito difícil, é muito desgastante, sabe? E todos nós médicos enfrentamos muitas frustrações ao longo da vida profissional. Não é fácil você trabalhar como médico, principalmente aqui no Brasil. Então, a primeira, digamos, conselho que eu daria a um jovem que quer ser médico é escolher baseado no amor à profissão, e não porque ele vai ganhar mais ou menos, porque ele pode ter grandes decepções aí para frente. O segundo conselho é que ele deve ter a melhor formação técnica que ele pode conseguir. E isso, hoje em dia, no Brasil, significa, depois de terminados os 6 anos de escola de medicina, pelo menos mais 4 ou 5 anos de pós-graduação, como residência médica e outros estágios além da residência médica. Isso é fundamental. E o terceiro, que aí já na parte prática, é ele escolher aquele, digamos, nicho de mercado que ele vai atuar. Entendeu? Hoje não existem quase mais médicos generalistas. Somente em cidades muito pequenas, né? E mesmo nessas cidades já existem especialistas, principalmente pediatras, ginecologistas, e oftalmologistas, enfim, profissionais especializados. Então ele tem que escolher aquela área e se dedicar assim permanentemente, ou seja, educação médica continuada a vida inteira. Nunca ele vai parar de estudar porque
Basta ele ficar desatualizado 2 ou 3 anos que ele não consegue mais alcançar os seus colegas de especialidade. Não, eu só gostaria de repetir algo que eu já falei, que é a questão da conscientização do médico cooperado. Sabe? Eu estou envolvido na Unimed em alguma função na direção da Unimed desde 1993. Então já vão para 20 anos que estou envolvido. E o que sempre me impressionou muito é o desconhecimento que os médicos têm da sua principal fonte de renda. Sabe? É algo que é difícil da gente entender como é que você vive de um determinado de uma determinada organização, né, que é a cooperativa médica, e eles desconhecem como é que ela funciona. Então, o objetivo desse livro foi justamente esse, prover informações que levem ao conhecimento desse assunto, né, da cooperativa médica, e que eleve o nível de conscientização do médico a respeito da importância dessa organização na vida profissional dele.